dele nos evangelhos são a antítese desse mundo. São contra-instintuais e são contra-intuitivos quando a intuição humana está ainda primariamente e exclusivamente montada e fundada no que venha a ser para o indivíduo apenas a sua própria instituição voltada para a sobrevivência pessoal e nada além disso. O Evangelho ensina mais do que sobrevivência. Ele deixa a sobrevivência para trás. Nos chama para um lugar para além da sobrevivência. Por isso é que Jesus diz que são macários, são felizes os que aguentam o tranco. Os que, sendo perseguidos mesmo em nome da justiça humana, ou das leis humanas, ou das doutrinas humanas, ou dos acordos morais humanos, venham a se reunir contra a prática do Evangelho, que não tem nada a ver com morais humanas, nem com leis. Há muitas leis desumanas, perversas, antitéticas em relação ao espírito da graça de Deus e da justiça de Deus. E aí nós somos chamados, como disse Pedro lá em Atos dos Apóstolos, falando com os líderes religiosos dos judeus, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Existe esse momento, às vezes chega essa hora, em que contra tudo e contra todos a gente mantém a posição. Porque tem a ver com obediência ao Evangelho, tem a ver com Jesus. Não tem a ver com a média ponderada de igreja, nem da sociedade, nem de um dado número de juízes. Quando uma Constituição é boa, a gente obedece ela toda. Quando ela tem alguma coisa que não é boa, a gente obedece tudo menos o que não é bom. Como em toda legislação, a gente obedece todas as leis que não nos façam praticar a injustiça. Mas como diz o profeta Isaías, existem também leis de injustiça. E o profeta Isaías diz de tal modo, nos capítulos 8 e 10 e em diante, e o profeta Jeremias e Ezequiel também castigam as profecias em relação à recorrência dessa informação contra as leis injustas, as leis de iniquidade, as leis de injustiça, as leis que privilegiam só certos grupos, certas minorias e elites avantajadas diante dos seres humanos e que dá a essas pessoas privilégios especiais. Esse tipo de legislação escrita para atender às demandas e os lobbies de grupos poderosos e que, na maioria das vezes, me incitam contra o mais fraco, o mais pobre, o não visto, o não enxergado, o abandonado, o invisibilizado, precisam profeticamente serem enfrentadas e frequentemente abandonadas, porque são leis de injustiça. E aí, nesse caso, eu, por obediência a Jesus, sou perseguido pela justiça. Ou, em obediência à justiça do reino de Deus, sou perseguido pelo conluio dos que, em nome do que quer que seja, contra a verdadeira justiça, mesmo que seja em nome de uma outra justiça escrita por eles, perseguem a mim. Tanto faz. Eu, todavia, não retrocederei. O Macários prossegue, vai adiante, não tem para ele esse caminho de volta, ele não sabe fazer esse retrocesso por causa de nenhum tipo de covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É o que a gente ouve Paulo dizer. E aí, quem assim vive, herda o galardão dos profetas que viveram antes de nós. E os que assim vivem ganham a qualidade de sal, dando gosto à vida.
Os que assim vivem ganham a qualidade de luz, iluminando o mundo de maneira inequívoca, com palavras ou sem palavras, porque o que faz os seres humanos perceberem a luz que eles são, que eles encarnam, que eles manifestam, que eles vivem, não é o discurso, mas sim é o fato de verem as suas boas obras, os seus bons frutos. Como Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Como Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te declararei a minha fé. Porque a fé de declarações, sem obras de corroborações, sem o fruto das validações, sem a manifestação real, que só pode ser verificada pela palpabilidade do resultado da minha vida, da minha atitude, do meu comportamento, do meu caráter, das expressões dos meus pensamentos, sentimentos, emoções, do alinhamento disso tudo em estado de submissão ao Evangelho. Isso é o que produz as boas obras que os homens veem. Mesmo quando a gente está proibido de falar, os homens veem e se perplexificam diante disso e dão glória ao nosso Pai que está nos céus. E assim é que o nome de Jesus é exaltado na terra, não pela quantidade de gente se reunindo no meio de muitas multidões alienadas, pulando para cá e para lá, caindo, tendo crises histéricas, histriônicas, estribuchamentos carnais lá e cá, sem nenhuma consciência, sem nenhum desenvolvimento de coisa alguma do Evangelho neles. Isso aí é coisa de religião, de igreja. Atende às demandas do poder eclesiástico para venda de poder político, ou para aquisição, para permutas as mais variadas, ou para mera criação de ajuntamentos cada vez maiores para que haja levantamento de dinheiro cada vez mais facilitadamente. Quanto mais gente, mais grana. E não é isto o que caracteriza o fruto da boa obra, o fruto do Evangelho, que faz os homens olharem, perceberem e mesmo sem dizerem nada, falarem nos seus corações dizendo que coisa linda. E isso tudo tem a ver com o fato de que o Caio crê no Deus que ele vive e sobre o qual ele fala, de tal modo que eu encontro muita gente que tinha descrito de Deus de todos os modos e de todas as formas. Gente que me diz, gente que me escreve, gente que me manda áudios, gente que fala para outros, vozes que chegam até a mim dizendo: eu não crio em Deus, mas agora eu creio no Deus do Caio. Como tem gente que diz que crê no Deus de Spinoza. Eu não tenho nenhum problema quando alguém diz que crê no Deus do Caio, como Paulo também não tinha, quando ele próprio dizia: eu quero que vocês creiam em Jesus conforme o meu Evangelho. E eu não tenho nenhum problema, porque o que eu estou ensinando aqui é conforme o que Paulo chamava de meu Evangelho. Se Paulo estivesse me ouvindo, ele estaria dando amém para tudo. Como Jesus diz e os anjos dizem amém. E a convicção com a qual eu falo é essa, sem titubeio, sem estremecimento, sem tergiversação, sem vacilo. Eu sei em quem eu tenho crido, sei que ele é poderoso, conheço no meu depósito de graça nele, e sei que ele me dará a coroa da vida, e sei que eu estou crescendo, não para ser herdeiro de uma salvação com contornos religiosos, mas para me tornar semelhante a Deus, para me tornar semelhante a Deus em Cristo Jesus, para me tornar como filho do homem, para me tornar verdadeiramente um humano, que por enquanto é um croquis, é um ensaio,
que a maioria de nós ainda nem começou. Bom, depois que Jesus chega aqui e diz assim: brilhe também diante do mundo a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras, o vosso fruto de vida, de caráter, de ser, de consciência, e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aí ele prossegue dizendo no verso 17, preste atenção: não penseis, depois que falou isso aqui, o pessoal ouvindo, pensando, o que será isso que ele está nos ensinando? Ele diz algo absolutamente surpreendente e necessário. Eu não vim, não penseis, não comecem a elocubrar, porque tem gente que diz que o negócio é pensar. Não, o negócio é saber pensar. E como Einstein ensinou, ninguém começa a pensar bem sem antes fazer as perguntas certas da vida. Então, se você não tem nem a questão correta, você nunca vai chegar à resposta certa. Portanto, a questão não é pensar segundo você. Você pode pensar e ser um livre pensador, você tem liberdade para isso tudo. Agora, se você quer pensar segundo a mente de Cristo, não basta que você saia fazendo um amontoado de coisas, de junções, de sistematizações, uma construção onde você vai escolhendo a decoração para colocar no lugar que você diz: aqui fica mais bonitinho, deixa eu enfiar essa parte, deixa eu pegar esse pedaço aqui de Velho Testamento, olha, enfiar, deixa eu pegar essa fala de Jesus e combiná-la com alguma outra fala, quem sabe da Torá de Moisés. Não tem nada a ver com isto, não é construção de um sistema doutrinário como as igrejas, as religiões, as denominações fazem, não. Quanto mais você prossiga de carreirinha lendo aqui, mais você vai entender, por menos que você saiba, mais você entenderá. E entenderá mais do que aquele que fica dedicado a ler só livros e ouvir pessoas que não sabem bem o que dizem, mas montam esses sisteminhas de modo a agradar às suas próprias finalidades, e o incauto, o ignorante, o sem luz, o sem compreensão, o sem discernimento, a pessoa que não tem a referência, o paradigma, a pedra angular que é o Evangelho de Jesus, fica sem entender nada ou fica pensando que está entendendo tudo e não está compreendendo coisa alguma, ao contrário. A cada dia se torna mais cheio de um Jesus que não corresponde a Cristo, segundo o Evangelho de Jesus. Eu espero que essa minha repetição ajude você a entender. Eu só repito porque eu continuo a ver todo dia gente que eu já pensei que tinha entendido sem entender. E um dos elementos que mais dão esse nó gódio, e que é o nó indesfazível da mitologia grega, o nó gódio, da frustração de um amor, e que, porque o indivíduo não conseguiu se ataviar à pessoa amada, e criou um nó tão engenhoso que milhares e milhares de pessoas tentavam desatá-lo e não conseguiam. É assim que a lenda prossegue dizendo que Alexandre o Grande, todavia, chegou e viu o nó. E perguntou o que era aquilo e ouviu a história. E ele próprio, que já tinha conquistado o mundo daqueles dias, praticamente todo o mundo conhecido daqueles dias, olhou, examinou, gastou muito tempo, horas, tentando achar o fio da meada, o início do nó, para tentar desfazê-lo, e era um bolo, impossível. Muitos outros especialistas, inteligentes, tinham se colocado sobre aquele bolo de nó e não tinham conseguido desatá-lo.
Depois que Alexandre gastou todo o seu cérebro e pensamento tentando desatar sem conseguir, ele tirou da espada e deu um golpe, cortou a corda, abriu o nó e falou: pronto, tá aqui, é só corda. Virou de costa, segundo a lenda, e foi embora. Aqui está o nó gódio, esse nó que tem mantido uma quantidade enorme de pessoas presas. É esse conflito entre Moisés e Jesus. Um conflito que Moisés não teve, vamos deixar bem claro. Moisés, nos dias da sua existência terrena, antes de desaparecer no Monte Nebo, o texto do Velho Testamento diz que o Senhor o sepultou, que ele morreu, que ninguém sabe o lugar da sua sepultura, ninguém nunca ficou sabendo, está escrito lá no Velho Testamento, e que o Senhor mesmo sepultou, de acordo com Deuteronômio. O Senhor o sepultou. Aí a gente vê na literatura judaica paralela, que não está na Bíblia, só curiosos conhecem isso, a gente lê que da luta do arcanjo Miguel contra Satanás, da disputa a respeito do corpo de Moisés. E a gente lê isso na epístola de Judas, no Novo Testamento, Judas, irmão de Jesus, já no finzinho do Novo Testamento, Judas diz: pois o próprio Satanás, pois o próprio arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não julgou proferir contra ele nenhum juízo infamatório. O arcanjo contra Satanás não ousou proferir contra Satanás nenhum juízo infamatório, não ousou ficar falando palavrão para o diabo, Satanás maligno, como essa pastorada que não sabe nada, que não conhece nem as pregas de si mesmo, ficam fazendo, não entendem nada de mundo espiritual, ficam se vulnerabilizando espiritualmente. O próprio arcanjo Miguel, quando disputava com Satanás a respeito do destino do corpo de Moisés, não julgou, não ousou proferir contra Satanás nenhum tipo de juízo infamatório. Nem precisa, Satanás não sai porque é anarquizado, achincalhado, ele gosta. E ele gosta do achincalhe. Ele gosta da baixaria, da loucura, da gritaria. O arcanjo Miguel só disse: que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, Satanás. Só isso. Agora, o próprio Moisés, eu vinha dizendo, olhava para o futuro em lampejos de percepção e via o Cristo, de quem ele era um João Batista muito antecipado. Um João Batista quase 2000 anos antes, 1500 anos antes. Trazendo e anunciando aquilo que ainda eram sombras, como a gente encontra na descrição da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 especialmente, eram só sombras. Eram projeções como se alguém estivesse usando a ideia de Platão, da sombra na caverna. A lei de Moisés era só sombra na caverna de Platão. Era desenho de projeção entortada. Tinha alguma luz, mas longe de trazer qualquer nitidez, qualquer clareza. É por isso que Moisés disse: olha, depois de mim virá alguém, virá um outro, que vos ensinará todas as coisas, a ele deveis seguir, depois de mim. João Batista veio e disse: é ele, é o Cordeiro, não é um Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, não é um sacrifício, não é uma alternativa, é a alternativa, é o absoluto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A lei de Moisés não tira o pecado. Paulo diz em Romanos 3 que ela acentua a consciência do pecado. Mas ela não tem nenhum poder de nos despecaminosizar, não tem nenhum poder de despecaminalizar a existência da gente. Ao contrário, a nossa carne está doente com o nosso pecado e a lei é justa, santa e boa, de tal modo que nós não somos condutores bons para a lei de Moisés, porque a nossa carne, a nossa animalidade não é condutora da santidade de Deus. E a lei é santa, justa e boa. E nenhum de nós é santo, justo e bom. Então, pela lei, ninguém é aperfeiçoado, ninguém é santificado, ninguém cresce. A gente só ganha consciência de quem a gente não é. Ou a presunção falsa de exterioridades religiosas, justamente daquilo que a gente não se tornou. Mas com presunção arrogante, declara que tenha se tornado por causa apenas dos evitamentos de comportamentos como um manequim sem vida preso numa vitrine, fica lá sem fazer. Nunca errou, nunca pecou, mas nunca viveu. Não tem vida nenhuma, não tem fruto, não chora, não ama, não é nem um robô inteligente com inteligência artificial, nem isso é. Não é nada. De nada aproveitará, se não houver o derrame do fruto do amor. Então, a lei de Moisés não tem esse poder de salvar. Ela tem o poder de diminuir a loucura. Ela tem o poder referencial de dizer para um indivíduo mau o que poderia acontecer com ele nas práticas recorrentes da sua desobediência. E isso já nas mãos dos homens, porque a lei de Moisés não deixava julgamento nenhum para o inferno. Era tudo ali na hora. Matou, morre. Adulterou, é apedrejado. É aqui. Não tratou bem o pai e a mãe, é pendurado no madeiro e vai morrer com os pássaros comendo os olhos, em carne viva. A lei de Moisés não é brincadeirinha, conforme vocês ficam querendo brincar com isso. É coisa bárbara, é terrível, é horrível, é insuportável. Como diz a Epístola aos Hebreus, o povo, quando ouviu a voz de Deus no Monte Sinai, disse a Moisés: fale-nos tu, e não nos fale ele, porque insuportável é essa lei, é inaguentável. E é mesmo, porque se a lei fosse praticável, o que Jesus teria vindo fazer entre nós? Por que a cruz? Por que a morte? Por que a humilhação? Por que o sacrifício? Por que a tragédia inteira dessa miséria de que o melhor de tudo que possa ser bom se encarna diante de nós e nós mesmos o matamos e o destruímos? Nós mesmos apocaliptizamos e assinamos a declaração do nosso juízo contra o amor da graça manifesta em Jesus. Para que teria vindo Jesus se a lei em si propusesse salvação, se ela carregasse a graça emancipadora, salvadora, pacificadora, perdoadora para todos os homens? Então Moisés disse: não, não sou eu. E nem é isto ainda. Isso aqui é um caminho, é um pavimento. Para vocês que estão no jardim da infância da consciência. Mas isso aqui não é o teto de nada. Aliás, não há tetos. Apenas referências, mas não há tetos. Vem alguém depois, como aquela mulher de João 4, aquela mulher chamada de a Samaritana, disse a Jesus que nós fomos ensinados aqui em Samaria que quando vier o Messias, ele é que vai nos ensinar todas as coisas. Não é Moisés, não foi Moisés, nem os profetas, ainda tem coisas inacabadas que a gente não sabe, mas que pode aprender com ele, vai aprender com ele.
E ela está, por assim dizendo, a Jesus: será que tu és o cara? Porque tu disseste o que eu não te disse, tu me conheceste naquilo que eu não te contei, e tu me ofereceste tudo o que eu preciso para tirar de mim essa sede horrível e da qual eu tenho vivido de modo inescapável. Quem és tu? Aí Jesus disse: vai, chama o teu marido, que não era marido coisa alguma, que de acordo com a lei de Moisés, aquela mulher deveria ser apedrejada na porta de Siquém. De acordo com a lei de Moisés, ela era só uma pecadora vivendo amaziada agora com um cara que nem marido dela era. E Jesus disse: bem disseste, não tenho marido. Quando ele disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Porque de fato 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isto tu já me disseste com verdade. Mas chama o cara. Eu não estou aqui para separar a vida assim. As minhas categorias são outras. E ele não só disse chama, e ela foi e trouxe todo mundo da cidade, especialmente os homens, mas diz o texto de João 4 que Jesus acabou indo para a casa dela e do cara. E ficou com eles 2 dias. E não puxou esse assunto. Não se diz que ele casou ninguém, que isso foi um problema para ele, que ele teve que fazer um ritual de purificação de acordo com a lei de Moisés para entrar na casa daqueles indivíduos. Nada disso. Então, Moisés sabia. Moisés sabia tanto que a gente vê em Lucas, quando se fala da transfiguração de acordo com a narrativa de Lucas, se diz que Moisés e Elias estavam presentes quando aquela nuvem luminosa veio e envolveu a Jesus, e Pedro, Tiago e João estavam com ele no monte mais alto lá na Galiléia, que não é o Monte Tabor, onde a tradição católica construiu um templo para celebrar a transfiguração desde os dias de Helena. Isso é coisa da mãe de Constantino, mas o monte mais alto daquela região com um significado muito maior, que não é aqui o caso de falar sobre isso, é o Monte Hermon, que está ali onde Jesus estava. O texto põe Jesus no sopé do Monte Hermon, põe Jesus andando na direção da cidade da Cesareia de Filipe, que está edificada e as ruínas estão lá até hoje, no pé do Monte Hermon. Foi quando veio essa conversa e posteriormente a transfiguração. E na transfiguração aparecem Moisés e Elias, e de acordo com a narrativa de Lucas, se diz o que eles estavam falando. E eles 3, Moisés e Elias, estavam conversando com Jesus sobre a cruz, sobre a partida que Jesus estava para manifestar, para realizar quando chegasse em Jerusalém. Sua cruz, depois sua ascensão acima de todo principado, potestade e poder, ressurreto de entre os mortos. É isso que Moisés e Elias estão ali ouvindo. O significado dessa cruz, que ainda lhes era oculto, como Paulo diz, era oculto de anjos, de principados, de potestades. Os profetas tiveram lampejos. Quem teve a melhor visibilidade disso antes de todos os profetas, provavelmente, nas Escrituras, tenha sido o profeta Isaías, no capítulo 53 em especial, mas no todo do seu livro, ele traz lampejos desse que seria a encarnação, a manifestação do anjo do Senhor, do Deus de Israel que se manifestava na história, do Cristo que se manifestou durante toda a história de Israel, agora encarnado, e que veio acontecer em Jesus de Nazaré. É com ele sobre a cruz que Moisés e Elias estão conversando, porque o papo de Moisés e Elias, o assunto de Moisés e Elias é a cruz.
Aonde a lei é cancelada e aonde as profecias são cumpridas é na cruz. Aonde o mundo acaba e recomeça é na cruz. Aonde tudo é consumado e refeito é na cruz. Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Veja lá. Leia, pelo amor de Deus. Não fique só com o que eu estou dizendo, vai e confira. Conversavam a respeito da sua partida que ele estava para cumprir em glória. Moisés está aprendendo sobre a cruz. Elias aprendendo sobre a cruz, entendendo a cosmicidade, a multiversidade, a multidimensionalidade, o cumprimento absoluto de todas as coisas na convergência disso tudo para a obediência de Jesus, segundo a narrativa de como ele foi obediente até a morte, morte de cruz, levando sobre si a iniquidade de nós todos. Lá estão Moisés e Elias aprendendo sobre a cruz. Jesus não faz perguntas sobre a lei. Ao contrário, criança, ele vai ao templo, com 12 anos de idade, e os mestres da lei é que ficam perplexos com as respostas que o menino Jesus dava a eles sobre a lei. E os deixava no estado de nó ódio, sem saberem desarmar, nem montar a equação, nem construir a edificação, porque lhes faltava a pedra angular, a pedra de esquina, que era dessa pedra que vinha essa voz que lhes falava. Pois bem, aqui está esse nó. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, esse nó. Olha Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei de Moisés, a Torá, ou os profetas. Não, tem muita coisa dos profetas que vocês estarão vendo e verão se cumprindo em mim. E outras coisas dos profetas das quais eu sou o cumprimento e que estarão por se cumprir. Eu não vim para revogar nada, eu vim para cumprir tudo. A minha vida não é revogação, é cumprimento. Uma vez cumprido, cumprido para sempre. Como diz Paulo, como entendeu Pedro, como diz a Epístola aos Hebreus. Uma vez feito, feito para sempre, feito uma vez só. Sem recorrências, sem repetições. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, nem vim para reformar, porque ele não cria em reforma. Não cria em reforma, não se reforma, disse ele. No reino de Deus não se põe remendo de pano novo e vestes velhas. A lei de Moisés é veste velha. Eu vim trazer pano novo, veste nova, que cobre definitivamente a nudez humana. Não se põe vinho novo em odres velhos. A lei de Moisés é odre velho. O vinho novo do reino de Deus arrebenta isso tudo, se desperdiça tudo. Não sobra nada, não fica coisa alguma, nem da lei, nem da graça, nem do evangelho. É um desperdício absoluto. As tentativas reformistas e de conciliação de Moisés com Jesus só produziram o que nós temos, que é uma tragédia, que não é nada. É um híbrido que não é coisa alguma, é uma desconjunção total, é uma desfisionomia, tanto da Torá quanto do Evangelho. No fim é uma soma anômala, adoecida, é um grande aleijão, é uma hibridização perversa. Parece a tentativa lá em Gênesis 6 dos Benai Elohim de fazerem filhos com as mulheres humanas, onde nasceram aberrações, os nefilins. É o que a gente tem, são nefilins que nasceram dessa conjunção espiritualmente carnal da lei de Moisés com um pseudo-evangelho de Jesus.
Jesus disse: eu não vim para revogar nem a lei nem os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Para cumprir, ou seja, em mim, Moisés vai ter sua satisfação absoluta, já tem. Eu sou o único que vai viver e passar e atravessar pelo planeta cumprindo o espírito da lei de Moisés, que nem Moisés conseguiu cumprir para si mesmo. Porque essa é uma coisa que você tem que aprender, e ninguém pode esquecer, que todo mundo tem que internalizar, que a lei de Moisés foi maior que Moisés, que o próprio Moisés não cumpriu a lei que trouxe. Moisés tinha que botar um véu na face, realmente, porque a existência dele acontecia em estado, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, de desvanecência, de morte. A lei não conseguia criar vitalidade, a efervescência da eternidade. Ela só mostrava a decrepitância dessas coisas que vão se desfazendo, se desconjuntando, caindo de velhas e de mortas, caindo em, como Paulo diz, em caducidade, em esclerosamento. Não, eu vim foi cumprir, não vim fazer reforminhas. Eu vim fazer cumprimentos absolutos. Aí diz o verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até. A escatologia da lei é o cumprimento total dela. E como eu vinha dizendo, Jesus é a satisfação que Moisés nunca teve nem em si mesmo, com obediência à lei. Nunca viu em ninguém. Elias não praticou a lei na sua plenitude. E no seu espírito, muito menos, nem entendeu. Nem o Moisés mesmo conseguiu entender o próprio espírito da lei. E os profetas, alguns entenderam, alguns chegaram mais perto. Como é o caso de Oséias, que é um cara que chegou próximo à graça mais do que muita gente no Antigo Testamento. Do Deus que diz, misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios. Como Malaquias, que também afirma isso. É melhor vocês fecharem o templo, porque esses sacrifícios de vocês me são nauseantes. Ou vocês não sabem que no mundo inteiro o meu nome é cultuado por povos e etnias que nunca ouviram falar em Javé, mas que são muito mais sinceros para comigo do que com vocês. Eu aceito o culto deles, mas eu abomino essa casa de iniquidade, de congregação, de ajuntamento, de solenidade das leis mosaicas e cerimoniais, com a perversidade das práticas humanas de vocês e da mente suja de vocês e do coração adoecido de vocês. Então, Jesus é a satisfação de Moisés. Como disse Bá, é a alegria dos homens, de todos os seres humanos, é a alegria de Elias, é Jesus, é a alegria dos profetas, é a alegria de Deus. Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Está ali, a alegria de Deus. Não penseis que eu vim, mas eu sou, por outro lado, a escatologia da lei de Moisés. Não é o céu nem é a terra. Porque eu vos digo que até que o céu e a terra passem, aí alguém chega e diz, bom, enquanto tiver céu, enquanto tiver terra, a lei de Moisés está em vigência. É assim que os religiosos interpretam. Quando você vai ler o texto grego, você vê que a ênfase recai toda sobre o final desse verso, sobre o até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Não é o sol nem a lua. Mas, tomando um exemplo de realidades fundamentais
para a sobrevivência planetária, ele usa o Sol, ele usa a Lua. Sem eles, não haveria Terra, não haveria essa vida, não haveria essa humanidade, não haveria essa natureza de existências, de criaturas e de formas de vida que a gente tem nesse planeta perfeitamente maravilhoso e equilibrado, aonde tudo acontece em torno do Sol e dos balanceamentos, dos equilíbrios cronometradamente superiores a computadores eletrônicos, os mais sofisticados e que são praticados pela Lua há milhões e bilhões de anos rodando aqui, nessa perfeição. O que Jesus está dizendo é: olhem para cima, vocês estão vendo os entes mais fixos que vocês têm, em razão dos quais tudo é contado, medido, avaliado, pesado e fundamentalizado na existência de vocês, que são do ponto de vista cósmico e universal, o Sol e a Lua, para a existência terrena. Nem eles, sem os quais não haveria vida, são determinantes para a finalização da lei. Não é um fenômeno natural que vai botar fim a isso, nem o Sol, nem a Lua, nem natureza de tipo algum, de forma alguma é que vai cumprir isso. Não é o tempo que vai cumprir isso. Não é a natureza, nem das coisas e nem humana, e de nenhum outro nível, e nem dos anjos. Como diz Apocalipse no capítulo 5, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra não havia nenhum digno. Quando diz nenhum digno, Moisés não era digno, Elias não era digno, os anjos, arcanjos e todos os seres da luz e do bem, da Assembleia dos primogênitos arrolado nos céus, da Assembleia Universal de todos os santos, multidimensional essa Assembleia, em todos os poderes, em todas as dimensões, não havia ninguém digno de abrir o livro e de desatar os selos desse livro da história da redenção, da salvação. E aí João disse: eu chorei muito porque não havia ninguém digno. E não há, não houve nem haverá. Nem o Sol e nem a Lua, nem a natureza humana, nem de qualquer ser humano, ninguém que dependa da máquina solar, nada do que seja existência solarizada, pelo espaço-tempo definida, vai botar fim àquilo que só eu posso cumprir. E que Moisés e Elias vieram a aprender da boca de Jesus na transfiguração. Ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, porque não tem a lei santa, justa e boa. Por que haveria alguma coisa a ser tirada da lei? Quando eu digo lei, eu estou falando dos primeiros 10 mandamentos. Tem alguma coisa a ser tirada ali? Eu não tenho. Nenhuma. A minha consciência tem que ser do Deus único. E somente a Ele eu devo dar culto. O nome dele é santo, reto e justo. Não vou tomá-lo em vão, para validações da minha relatividade, ou da minha mentira, ou de qualquer coisa. Minha palavra vai ser sempre sim quando for sim, não quando for não. Mas tomar o nome de Deus em vão, jamais. Não brincar com Deus, nem com o nome de Deus, nem brincar de Deus. Para quê? Eu não sou louco. Quem tem juízo não faz isso. Os verdadeiros sábios não brincam disso. Por que eu vou querer acabar com a lei? Eu não tenho nada contra o descanso humano, contra o silêncio humano, contra a cessação das trabalheiras do cotidiano, da sobrevivência.
Todo ser humano é digno do seu trabalho, digno de descanso, de repouso. A criação, até a terra precisa repousar. Por que eu quereria mexer na lei? Em quê? Para desonrar meu pai e minha mãe? Eu? Ao contrário, eu me melhoro. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu me melhoro. Porque honrar pai e mãe é entender, é medir, é avaliar, é compreender pai e mãe, para melhorar pai e mãe na prática da minha vida. Esse é o significado hebraico da designação de honrar pai e mãe. É melhorar pai e mãe na gente, que é o único mandamento com promessa. Por que eu vou querer mudar alguma coisa do decálogo? Vou querer instalar um mandamento de permissividade para que a gente traia uns aos outros no casamento, nos relacionamentos, nos adultérios, que tanto são conjugais, quando as pessoas formalmente se conjugalizam pela palavra ou pela tomada de compromisso, ou não, porque você se casa com pessoas mesmo que o mundo inteiro não admita, mas Jesus admitiu a samaritana na união dela com um cara que ele disse não é nem teu marido de acordo com as leis vigentes, mas é o cara que vive contigo, então para mim ele é o teu marido, vai, chama o teu marido e vem cá. Porque eu não sou legalista. Eu estou aqui para fazer a vida acontecer e não a morte. Mas adulterar é mal. Sempre será mal. Nunca foi bom. Nunca fez bem a ninguém e nunca fará. De modo que eu não tenho nada a tirar nem a acrescentar. Não dizer falso testemunho contra o meu próximo, o que eu tenho contra isso? Eu sou todo a favor disso. Sou contra fake news em todos os âmbitos e dimensões. Sou anti-mentira. Contra toda forma de mentira, e tanto pior e mais satânica é uma mentira, quanto mais ela tenha o poder de desinventar ou de inventar ou fabricar uma existência que não corresponde à verdade e à realidade da vida do meu próximo. É o falso testemunho que destrói a vida de muita gente e que a maioria dos humanos pratica, porque a nossa língua está tomada, como diz Tiago, no capítulo 3 da sua epístola, pelas chamas do inferno, estão plantadas na ponta da nossa língua com o poder de incendiar a existência do próximo e acabar com ela para sempre. O que eu tenho contra isso? Contra não cobiçar o que é do meu próximo? Ao contrário, eu quero que cada um viva bem com o que tem e ganhe o que tem com honestidade. E de preferência, sem arrogância, sem soberba, sem ganância, que é para que aquilo que possuam não venha lhes fazer mal. Porque do contrário, até o que eles chamam de meu bem lhes fará mal. Porque se eu puser o meu coração no lugar errado, mesmo que sejam coisas boas, o meu coração vai idolatrando as coisas que devem ficar no âmbito de coisas e passa a endeusá-las, e assim eu me torno do tamanho das coisas que eu adoro, ou que eu amo mais do que tudo. Eu fico do tamanho da matériazinha que eu cultuo, ou dos valores que eu atribuo às